Muito bem, às vésperas da Páscoa, nós pensamos muito sobre a obra da redenção, e especialmente sobre a crucificação de Jesus. E muitas pessoas sabem destes eventos, sabem que um dia na história um homem chamado Jesus foi pregado injustamente numa cruz. Mas nem todos que sabem disso sabem também o porquê que Jesus teve que ser pregado nesta cruz. Essa história começa muito antes do próprio Senhor Jesus. Essa história começa quando Deus criou o homem, e criou o homem de forma reta, santo, justo, sem inclinações perniciosas, sem desejo pelo mal, sem desejo pela violência, sem desejo de quebrar regras, de driblar leis. Quando o Senhor criou o homem ajustado, constituiu o homem como família junto com Eva, estabeleceu-os num lugar onde tudo funcionava perfeitamente. Deu uma ordem a este homem, que ele guardasse essa terra, cultivasse, cuidasse dela. Esteve se relacionando com este homem todos os dias. Este casal tinha a oportunidade de se encontrar com Deus, de contar o que fizeram ao longo do dia para o Senhor. O Senhor os ouvia e os aconselhava, e eles tinham então uma existência perfeita. Mas o Senhor também deu leis a este homem, e a lei que o Senhor deu é que este homem não deveria tocar numa das árvores que o Senhor colocou naquele jardim. O efeito daquela lei era exatamente testar aquele homem, para que ele permanecesse obedecendo a Deus e não transgredisse a lei. E a regra era que se aquele homem tocasse naquela árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que o homem pecasse, ele morreria. Ele conheceria o mal porque ele praticaria uma desobediência. E nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação até o dia em que o homem teve a infeliz intenção e usou a sua liberdade para ir lá e desobedecer a Deus. E toda a nossa vida a partir daí passou a ser uma vida desastrosa. O mundo pode ser descrito antes da queda e depois da queda como um mundo perfeito antes e depois da queda um mundo em ruínas. Tudo, absolutamente tudo foi estragado pelo pecado, a começar pelo nosso próprio coração, que ficou indisposto em obedecer. E é fácil te provar isso. Nós estávamos aqui com várias crianças de várias idades, e eu estou aqui nesta noite junto com vocês, me unindo como um pai a muitos outros pais e mães que estão aqui, e todos nós sabemos que a inclinação do coração dos nossos filhos para transgredir e desobedecer é desde o berço. Se não fosse assim, você não precisaria colocar grades nos berços, porque nem os bebês obedecem. E não é porque eles não sabem que tem que fazer isso, e não é porque eles são pequenininhos, porque quando eles crescem, eles vão continuando a desobedecer. Mas a desobediência é porque o nosso coração foi de tal maneira estragado, que quando você estabelece um princípio para o bem, a maior vontade do coração é quebrar este princípio e fazer o que é mal, mesmo que isso traga consequências dolorosas para a nossa vida. E não só o nosso coração, mas por consequência as relações. E a palavra do Senhor, o apóstolo pergunta: de onde procedem as guerras e as lutas que existem entre vocês? E ele mesmo dá a resposta do próprio. Porque uma vez que o coração do homem está em conflito, automaticamente todos os seus relacionamentos também estarão quebrados. São os relacionamentos com os pais, os primeiros relacionamentos afetados pelo pecado, porque os filhos desobedecem e brigam com seus pais. São os relacionamentos com os amigos, são os relacionamentos com as pessoas que nós dizemos amar, mas são exatamente essas pessoas que nós falamos que amamos que nós mais ferimos. Com os nossos inimigos, então, nem se fala. Por isso as relações de trabalho são tão difíceis, por isso as relações na cidade são tão difíceis, por isso as desigualdades e todas as mazelas sociais que nós sofremos. Tudo isso é consequência do pecado. E então, no meio desse ambiente de pecado, Deus escolheu pessoas e chamou pessoas para que elas cuidassem umas das outras. Deus chamou os pais para cuidar dos filhos, porque num ambiente onde tudo está estragado, todos nós precisamos ser cuidados. Cuidados para a retenção do mal e cuidados para a recuperação do problema do mal.
Então Deus chamou os pais e disse que os pais tinham que cuidar dos seus filhos. Deus disse aos filhos que eles precisavam obedecer aos seus pais e depois cuidar dos seus pais. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu juízes, Deus estabeleceu soldados, autoridades, Deus estabeleceu governos, e a cada um deles deu a responsabilidade de cuidar. Especialmente Deus estabeleceu uma nação, a nação de Israel, e estabeleceu essa nação como povo de Deus. E dentro dessa nação Deus escolheu líderes que deveriam cuidar do povo, cuidar não apenas da vida social e civil do povo, mas deveria cuidar da vida espiritual. Escolheu sacerdotes, chamou profetas, estabeleceu pessoas que deveriam pastorear o povo. Mas infelizmente o que aconteceu ao longo da história é que quem deveria cuidar, no final das contas, não cuida. E é nesse exato momento, nesse ponto da história, que todos nós podemos encontrar o nosso espaço. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui tem a responsabilidade de cuidar de alguém. E eu pergunto para você, você está cuidando? Mas antes disso, cada um de nós que estamos aqui, já fomos cuidados e amamos ser cuidados por alguém. Quem aqui não gosta de ser cuidado? Não é bom saber que tem um pai e uma mãe zelando pela sua vida? Não é bom saber que há um esposo cuidando de você? Ou que você tem uma esposa cuidando de você? Não é bom saber que nós temos autoridades responsáveis que cuidam de nós? Ou deveríamos ter? Seria tão bom saber que todos os policiais são honestos, que todos os políticos fossem honestos, e que todos que trabalham nos poderes públicos estão realmente com intenção de cuidar das nossas vidas? Não seria bom ser cuidado? Mas infelizmente os homens não cuidam, e quando fazem muito mal.